Olá, salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está inaugurando um novo portal, é o Portal da Lua Nova em Sagitário. Hoje é 12/12, uma data considerada portal também, em que o planeta Terra recebe novas energias, em que o canal entre a Terra e a espiritualidade, ou seja, o resto do universo, todo o universo, ele fica mais fluido, mais nítido, mais claro. É um dia em que revelações, transformações, costumam acontecer. E a gente tem um motivo grande, assim, para confiar que a gente está encerrando 2023, mas deixando alguma coisa valiosa apontada para 2024. E isso começa agora. Aqui eu tenho o mapa dessa lua nova para a gente olhar juntos. Aqui estamos com o Sol e a Lua, bem aqui, fazendo uma conjunção com Marte em Sagitário. Quando a gente tem três ou mais planetas em conjunção, a gente chama isso de stellium. É uma figura super poderosa. E essa figura super poderosa, ela une as suas forças na direção de um objetivo em comum. E esse sentido de união, ele é reforçado pela lua nova, que é a união do Sol com a Lua. É quando os luminares unem forças em torno de um objetivo em comum. E a gente tem esse elemento Marte, considerado o deus da guerra. Porém, a gente tem que lembrar que nenhuma iniciativa é tomada sem passar por Marte. Então, o poder de recomeço, o poder de novas frentes, o poder de novas conquistas, de novas potencialidades dessa lua nova, ele é um pouco maior, ele é diferenciado nesse momento. Então, dentro da nossa terapia lunar, do nosso compasso lunar que você tem para preencher, você vai buscar no seu mapa onde você tem o 20º grau de Sagitário no seu mapa. Neste setor, a gente tem essas novas potencialidades sendo despertadas. Aqui nesse mapa, a gente tem a localização das casas 5 e 6. Principalmente aqui, né? A gente já está apontando para a casa 6, mas matematicamente está dentro da casa 5, porque a linha da casa 6 ela começa no 22º grau do signo. Então, o que que isso significa de uma forma geral dentro desse mapa Brasil? A gente tem um foco no cotidiano, de novidades no nosso dia a dia, de um dia a dia mais expansivo, de um apelo da nossa criatividade, de uma vontade de se expressar. Tem uma evidência, um foco nessa autoexpressão, mas tem uma impulsividade também que a gente deve administrar. E Sagitário cobra um contato com uma ideia profunda e não com uma ideia superficial. E aí, a gente tem um outro elemento dentro dessa configuração aqui, que na verdade já extrapolou essa configuração, mas que está diretamente implicado nessa lua nova, que é Mercúrio. Mercúrio, no 8º grau aqui de Capricórnio, ele, no dia 13, ou seja, um dia depois dessa lua nova, ele começa o seu movimento de retrogradação. E ele vai retrogradar como se ele saísse daqui e fosse de encontro a essa lua nova. Então, ele está se preparando para esse momento. E Mercúrio são as conexões que a gente é capaz de estabelecer no nosso cotidiano, são as negociações, as trocas. A gente está pensando de uma maneira bastante ambiciosa com esse Mercúrio em Capricórnio. A gente está pensando de forma organizada, disciplinada, a gente está com coragem para mudar alguma coisa e iniciar alguma coisa nova, mais sólida. Mas a gente tem o quê? A gente tem alguns resgates para fazer. A gente tem uma desaceleração para assumir mais descanso, mais pausa, mais pesquisa, mais ideal.
antes de sair fazendo qualquer coisa. A gente tem o impulso de sair fazendo, tem motivação para ir fazendo, mas o que exatamente você está fazendo? O que exatamente te movimenta, te move, te leva além? Aonde é que está esse além? Você tem um além para chegar? Nesse momento, você tem que buscar esse além. Esse além é a comunicação com o teu eu superior, com o teu mestre interno. Tem uma legião de mestres internos aí para você acionar e resgatar esse contato com a tua alma e com o autoconhecimento, com esse despertar de uma busca que te leva, assim, a abrir novas frentes, a resgatar alguma coisa que é tua, que faz parte da tua base, do teu ideal de vida. E que essa lunação, ou seja, esse mês lunar, ele expõe para você. Ele quer que você busque esse ideal, ele quer que você experimente esse ideal. Ele quer que você tire as suas conclusões depois da experiência. E ele, ao mesmo tempo, quer que você use a experiência que você já tem para limitar os teus passos, para que você não cometa simplesmente os mesmos erros. Porque quando você se conecta com o teu eu superior, você consegue enxergar melhor o teu caminho. E você tem uma autoconfiança maior. E essa autoconfiança, ela está aqui para ser liberada. Ela existe, ela está disponível. Mas qual é a tua direção? O que que tem para ser resgatado e que está aí pulsando em você? Essa luz interna. A gente tem no ascendente do mapa dessa alunação o signo de Câncer. Câncer fala de preservação. E a gente enfrenta desafios aqui, ó, essa linha tracejada cinza é um aspecto chamado quincúncio ou inconjunção. Você pode ler na nossa apostila sobre aspectos um pouquinho, embora, como eu já falei, essa parte dos aspectos é mais uma orientação para a gente sentir, porque aplicar o conceito dos aspectos numa leitura de mapa astral é extremamente desafiador. É algo que a gente só consegue fazer com muita, muita, muita prática. Então, a gente fica ali na superfície, que já é bastante coisa, falando sobre as conjunções, os trígonos, que são essas linhas azuis aqui mais escuras, o sextil, que é essa linha azul mais clara, as quadraturas e as oposições, que são as vermelhas. E já é bastante coisa para a gente entender, para a gente visualizar, para a gente agregar as informações, né, que estão lá disponíveis na apostila. Mas a gente tem também esses outros aspectos considerados menores que estão disponíveis também, mas que às vezes trazem mais confusão na hora da gente fazer a nossa análise. E aqui, dentro da terapia lunar, a gente tem um plano, né? A gente tem o nosso compasso lunar que guia essa possibilidade de leitura pessoal que você é capaz de desenvolver sobre os seus próprios esquemas. Então, eu aconselho que a gente não se apegue a esses detalhes em demasiado, né? Conforme os aspectos sugerem, para fazer essa análise. E preencha ali o nosso compasso lunar, que a gente já tem um panorama imenso, extenso, para dar conta, para analisar, para tirar informação, para conseguir orientação, para fazer melhores escolhas, para sentir para sentir uma paz maior, né, no viver. Então você fica lá no teu compasso lunar, aqui a gente expande, né, porque é essa orientação extra que a gente está recebendo, né, aqui dentro do nosso espaço. E aí, esse ascendente em Câncer, ele chama pelo autocuidado, ele chama pela autopreservação, ele tem uma conexão muito grande, com tudo aquilo que a gente realmente quer preservar, mas, ao mesmo tempo, precisa criar
alguma coisa nova. E criar alguma coisa nova implica em desfazer algum nó do passado, em sim, em pegar um caminho de retorno e entender o que há para ser resgatado através dessa consciência, desse eu superior, desses mestres internos que a gente confia, contacta, expande esse contato. Essa história de mestre superior, a gente pode estar falando também simplesmente dos nossos chakras, desse desenvolvimento energético, desse contato, né, com essa camada superior do nosso corpo. A gente tem os chakras superiores que ficam acima do cardíaco, que é o do coração, e a gente tem os chakras inferiores que ficam do cardíaco para baixo. O chakra do cardíaco é o que faz a ligação, é o que unifica o céu e a terra. E nós estamos aqui como esses intermediários. E essa alunação de Sagitário, ela chama por essa intermediação. A gente tem o centauro como símbolo de Sagitário, metade homem, metade cavalo. E essa alunação de Sagitário, ela lembra a gente de buscar essa comunhão entre os nossos instintos e a nossa consciência, entre aquilo que a gente entende e aquilo que a gente não entende, entre a nossa porção selvagem, a nossa porção domesticada, sim, culturalizada, e por habitar o entre, está indo sempre além, além do óbvio, além do que já está estabelecido, seguindo a sua máxima autenticidade, o seu máximo ideal de vida, que é ser você, simplesmente você, do jeito que você é, unificada, habitando esse entre você e alguma coisa diferente, alguma coisa divina. A gente pode se sentir um pouco submergida, submergido nessas memórias, nesse retorno ao passado, aos últimos desligamentos, principalmente, que a gente viveu nos últimos meses, carregado pelos eclipses. Quem não assistiu a aula sobre o último eclipse, que está no módulo extra 2023, o ano da Lua, assiste, porque isso vai trazer conexão com esse momento presente para você, se você ainda não assistiu. Foi intenso. E a gente está começando, a gente já liberou muito desse peso que a gente viveu, principalmente no mês de outubro. Novembro também soltou bastante coisa, mas ainda assim a gente está dentro de uma intensidade, e essa intensidade ela se mantém, porque não é fácil comunicar essas ideias novas quando a gente está indo de encontro à resolução ainda de algum passado. E a gente tem oportunidades e oportunidades grandiosas de abrir essas caixas desse passado para reeditar essa história através de uma nova consciência e cultivar no cotidiano, casa 6 aqui onde essa lunação cai, né? São os fatores inconscientes aí desse mapa para todo mundo. E cultivar essa expansão, cultivar esses caminhos novos que estão se abrindo, reconhecê-los e estabelecer esse contato através da meditação, através da terapia energética, através do teu mapa astral, dessa busca pelo autoconhecimento da forma que for, dos arquétipos, dos arcanos, expandir, olhar para o teu mapa, fazer o compasso lunar, buscar esse caminho de autoconhecimento. Só esse é o caminho que te leva além, que pode te levar além e que está aqui à tua disposição para você pegar e ir além. A gente tem essa força aqui desses trígonos, que essa lua nova, que esse stellium com Marte faz, lá com Quirón em Áries, com o nó do norte em Áries, com o meio do céu também em Áries. Então, olha a força dessas iniciativas, né? O meio do céu em Áries é regido por Marte, está colado nessa lua nova. Então, a gente pode sim esperar muita novidade ainda ao longo desse mês, né, dos próximos 28, 29 dias, a partir desse dia 12 de dezembro de 2023. A gente tem o auxílio dessas iniciativas felizes, alegres, mas a gente tem os incômodos profundos. Olha aqui, um outro quincúncio com Urano em Touro, né?
que fala de uma bifurcação no caminho. Essa bifurcação no caminho, ela exige escolhas. Ela fala que a gente precisa fazer escolhas para crescer, para curar, para realmente amadurecer um tantinho que falta aqui dessas novas iniciativas que a gente ainda não tomou e que a gente teve a oportunidade desde o início do ano, porque no início desse ano a gente teve Júpiter saindo de Áries, né, e entrando em Touro. E a gente vai até maio do ano que vem com esse Júpiter em Touro até que ele entre em Gêmeos. E a gente está estabilizando alguma coisa nova que a gente plantou. Só que tem coisa que não foi plantada ainda, tem coisa que a gente está devendo. E a gente precisa olhar para isso que está faltando e que interfere diretamente na nossa segurança, no nosso senso de identidade. E saber que as oportunidades, às vezes, podem aparecer de uma maneira difícil no nosso caminho. Da gente não querer olhar, da gente querer ir para frente e falar assim: deixa isso para lá, vou botar para debaixo do tapete sim. Não faça isso. Aproveite essa oportunidade de ter conhecimento e adquirir compreensão. E através dessa compreensão, você é capaz de modificar, de transformar, transmutar, se expandir, crescer, aceitar esse desafio de crescimento que essa lua nova traz. A gente tem outro ponto de incômodo que é o seguinte: o meio do céu, ou seja, as metas desse mês, elas fazem aqui, ó, uma quadratura exata, 28º grau, 28º grau, com Plutão. Esse Plutão aqui, ele vai transitar de Capricórnio para Aquário no final de janeiro. Que é um mês mais ou menos, a gente já vai estar, assim, vivendo com muita intensidade essa energia de transformação, de uma grande transformação, de grandes revoluções, principalmente sociais, principalmente sociais. Mas isso tem um reflexo direto na nossa vida pessoal. E a gente está vivendo esse clima que carrega a gente para essa explosão dessa revolução, que pode ser muito boa, que tem assim uma certa proteção espiritual, sim, para acontecer, está carregada de boas intenções, de boas ideias, tá? Tudo isso está funcionando bem, mas não é fácil, é desagradável em muitos momentos lidar com mudança, com transformação, com essa ruptura às vezes, né, naquilo que a gente tem como sólido, como seguro e que a gente deixa de ter, às vezes de uma hora para outra. A gente está dentro dessa energia, a gente tem que ter muito respeito a esse conhecimento que a gente tem, e aproveitar mesmo, porque aí a gente direciona essa energia de mudança, de transformação, de acordo com esse conhecimento expandido. E a gente não costuma, né, assim, receber de surpresa totalmente, porque a gente está conectada com o movimento, então a gente sabe aonde pode se romper, a gente sabe aonde a corda pode se partir. Quais são essas questões e coisas que estão por um fio na tua vida? Você precisa de um gás, você tem um gás para seguir adiante nas tuas metas, nos teus objetivos mais ambiciosos, sem confundir autoproteção com obsessão. Não confunda, né? Nem proteção em excesso, né? Com obsessão por cuidar, por ter que cuidar e carregar o peso, né? Dessa expansão por todo mundo, né? Nas costas. Não, a gente tem os nodos lunares, né? Justamente aqui, o nó do norte em Áries, o nó do sul em Libra, para redistribuir o peso nesse cotidiano. E dentro desse eixo 3-9 é justamente o eixo desse conhecimento, dessa síntese que a gente é capaz de fazer em nome de uma ideia superior, de uma ideia melhor, em nome de um aperfeiçoamento, em nome de cursos que a gente faz, estudos que a gente pratica. Tudo isso ajuda a gente a expandir viagens, novos grupos, novas pessoas que a gente encontra. A gente tem que se dar essa chance de experimentar a vida nesse período e reorientar esse circuito íntimo, essa intimidade refeita com novas fronteiras, mais largas, mais confortáveis, habitando o próprio corpo, o próprio tempo, com sabor, com alegria. Então, aqui para a gente fechar, recuperando mais uma vez o nosso compasso lunar. Se a gente estivesse aqui preenchendo simplesmente com esse mapa as informações que a gente tem
gerais são 20º grau, casa 5, casa 6, a gente pode marcar as duas, a gente deve levar as duas em consideração. A gente tem o segundo quadrante ativado, e a gente tem depois a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, e aí a gente já estará lá em 2024, entrando depois, logo um pouquinho depois da lua cheia. Então a gente encerra 2023 num auge, num auge. Então perceba bem o que que tem para ser liberado, o que que tem para ser colocado para fora, para ser celebrado, porque esse final de ano ele deve carregar essa celebração leve, esperançosa, otimista e de uma revolução interna que está prestes a eclodir. E mais uma vez, sim, transformar teu mundo, transformar a ordem que você vive, do mundo à tua volta. E quanto mais a gente direcionar pensando nesse reequilíbrio, reharmonização, melhor. A gente tem a casa 4 desse mapa em Libra. Libra é sempre o signo que está ascendendo no horizonte da meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. E ele está aqui, ó, sendo plantado, essa harmonia, essa paz em casa, mas ao mesmo tempo guiada por quem? Por Vênus, que está em Escorpião, liderando mudanças, transformações de base. Então a gente ainda está falando de uma energia bastante interiorizada, que a partir de 2024 ela vai vir mais ainda para fora. E você tem que se organizar estrategicamente, colocar essa tua ideia no teu servir e experimentar, testar, não temer a experiência, para que você possa encontrar esses novos limites e crescer. Crescer com Júpiter, crescer com essas novas iniciativas, crescer com a espiritualidade, com os seus deveres espirituais também, né? A gente tem aqui Sagitário, que é regido por Júpiter, Júpiter lá na casa 10 em Touro. Touro é esse signo que está estabilizando ainda algumas coisas para a gente. Ele também está no seu movimento retrógrado, fazendo alguns resgates, colocando alguma lente de aumento em alguns pontos específicos dentro dessa busca por estabilidade. Por isso que ele depende ainda dessas novas iniciativas que estão para chegar, para que ele possa se completar, para que ele possa chegar até maio e, opa, cumprir minha jornada, vou mudar. Vou mudar e vou fazer mais coisa, porque aí é Júpiter em Gêmeos, ele vai fazer mais coisa, ele vai se perder na quantidade de coisa que ele poderá fazer. E vai ter uma certa alegria, às vezes, uma alegria que a gente encara nessa superficialidade, né? Mas se a gente for e seguir nessa reta, não reta, né? Mas nesse autoconhecimento como mira, né? Não importa as voltas e o caminho que ele dá, que a gente dá para chegar, mas que a gente se experimente a ideia, aquilo que verdadeiramente comunica com o nosso interior, com os nossos sentimentos. Então a gente segue aqui com o nosso ano da Lua, que não acabou, né? O ano de Saturno ele só vai começar a partir do dia 20 de março de 2024. Até lá, a gente vai ser cutucada a doer. A gente vai receber algumas provocações da vida que mexem com a nossa segurança interna, ainda às vezes de uma forma esgarçada, ou de uma busca, que é o que a gente entra agora, desesperada para saber o que que eu tenho que fazer, por onde que eu tenho que ir, onde é que está essa cura, onde é que está essa revelação, esse eu superior. Calma. Estamos aqui, estamos em contato com ele. Você precisa se acalmar para ouvir. Você precisa se colocar nesse estado de reflexão, de meditação, de receber a lua nova, de entender essa nova potência expansiva e de como você consegue manejar essa energia sem gastar todas as fichas assim num fogo de palha, que é o que também pode acontecer. Gastar tudo. Espera aí, Mercúrio está lá em Capricórnio, retrogradando nesse signo. Lento, calmo, mais calmo e mais lento ainda. Isso estressa a gente, isso irrita a gente, mas a gente vai ter que seguir dessa forma, para que a gente siga de forma sólida.
e assumindo essa responsabilidade e autorresponsabilidade que a gente vai ser cobrada depois quando o ano de Saturno começar. E agora a gente deve sim se voltar para esse interior, para esse autoconhecimento máximo que a gente puder. E a gente tem essa ferramenta maravilhosa da terapia lunar para acompanhar esse processo interno, para estabelecer essa ponte, para expandir, para alargar teus horizontes. Então, eu sugiro que você traga também suas questões, suas dúvidas, os assuntos, os temas que você gostaria que eu abordasse de novo, que eu falasse de uma forma diferente, que eu trouxesse para que a gente explore nesses próximos meses, em que todo mundo, né, que está inscrito na terapia lunar ganhou mais 6 meses a partir da data da sua compra, né? Então, a gente vai vivenciar esse ciclo completo do ano da Lua, independente da data em que você ingressou, né? Você vai ter 1 ano e meio, né? É o que você tem. Então, eu te convido a recuperar, retomar os teus estudos, retomar as práticas do módulo 1, módulo 2 e módulo 3, principalmente, e usar o nosso Sintonize Luas para se conectar com a Lua de cada momento, de cada dia, tá certo? E é isso, tragam para mim os temas, os assuntos, as dores, as questões que a gente pode abordar de forma terapêutica, principalmente, né, com o auxílio do próprio mapa astral. Cheia de ideias, cheia de planos aqui para a gente trabalhar, mas eu quero ouvir vocês também, para a gente aproveitar, da forma como você quer esse, esse final de ano, esse final de ano da Lua, lembrando que até março de 2024, tá bem? E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero vocês e até a próxima. Obrigada.